a gente talvez realize de uma outra forma, né? Às vezes com os nossos defeitos. E aí, quando a gente realiza o defeito, talvez a gente ajude alguém a enxergar alguma coisa, mas fez isso, acabou, a gente já não serve mais. A gente só se viu nessa situação. Agora, se você segue o seu princípio de vida, sua missão, você vai ser sempre importante aí pro andar das coisas. Vai virar mais uma ferramenta da vida. Acabou aí. Capítulo 25. Alguém quer ler? Esse eu lembro que ele é confusinho. Ó. Há algo completamente entorpecido, anterior à criação do céu e da terra, quieto e erro, independente e inalterável. Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Move-se em círculo e não se exaure. Pode-se considerá-lo a mãe sob o céu. Eu não conheço seu nome. Novamente, logo você vai falar isso. Chamo de caminho, esforçando-me para denominá-lo. Isso aqui, de certa forma, eu já expliquei lá no começo, né? Mas ele, uma hora ele vai e explica por que ele fala caminho, né? Na verdade, ele não sabe o nome. Nem tem como saber. Esforçando-me por denominá-lo, chamo-o de grande. Grande significa ir. Ir significa distante. Distante significa retornar. O caminho é grande, o céu é grande, a terra é grande, o rei é grande. Dentro do universo há quatro grandes, e o rei é um deles. O homem se orienta pela terra, a terra se orienta pelo céu, o céu se orienta pelo caminho, o caminho se orienta por sua própria natureza. Agora aqui então, o que é isso, né? Alguém quer comentar alguma coisa? O que achou? Ou completamente maluco das ideias, por favor, explique tudo. Seria bom uma explicação, hein? Então, tá. Há algo completamente entorpecido. O que é isso? Primeira coisa que ele está falando. A pessoa, uma coisa completamente sem visão, sem audição, sem nenhum sentido, totalmente entorpecido, como se você tivesse enterrado dentro da terra. Imagina essa situação. Você não sente nada, não vê nada, tá no escuro. É essa sensação que ele quer tentar te passar, né? Só que é anterior à criação do céu e da terra. E aí, céu e a terra aqui, as polaridades, né? Que são as yin e yang. Essas duas aqui estão céu branco, terra preto. E é uma coisa anterior a isso. E quieto e erro, não faz barulho, você não percebe, você não sabe onde ele está, você não consegue vê-lo, né? Independente, ele existe independentemente, e inalterável. É a única coisa imutável. É a única coisa imutável. Você pode chamar de Deus, você pode dar o nome que você quiser. O que o próprio Lautse vai falar aqui é eu não sei o nome, né? Tá. E aí ele é imóvel. Esse imóvel aqui, você pode até lembrar, ele move-se em círculo e não se exala. Ou seja, ele fica girando ali. Então ele não sai daqui e vai para lá, não. Ele fica no eterno giro aí que não se exaure, não acaba. E aí tem uma passagem do Krishna falando que ele fala, eu não me movo e tudo se move através de mim, né? Eu não ajo, mas todo mundo que faz alguma coisa, quando faz, é através de mim. E você pode trocar Krishna por Deus, por Jesus, por o que você quiser, né? Pela verdade, pelo caminho, pelo tal. Então, move-se em círculo não cesário, pode-se considerá-la a mãe sob o céu. Então aqui pode ser também aquele motor primordial das coisas. Você pode pensar isso que o São Tomás de Aquino falava, então, citar, né? Então pode ser Deus, pode ser o Big Bang, pode ser o nada. O que importa é que é anterior a tudo. O que o Lao Tse tentou chegar aqui é na origem de tudo, né? Então como eu quero saber a coisa antes de tudo, o que é, né? Ele vai chamar de caminho de tal. A gente pode chamar de do que a gente quiser, né? Pode ser Deus, Deus sempre existiu, Deus é esse anterior a tudo, pode ser. Só que, olha o que ele vai falar, pode-se considerá-la a mãe sob o céu, né? Então, a mãe sob o céu, o que que é? Você vai no Yin Yang, tá aqui o céu, é o Yin, né? Então, a mãe seria o céu é o Yang, então a mãe seria o Yin. Porque é igual aí eu expliquei lá no começo, né? Que na cultura chinesa, Deus é feminino, é a grande mãe, né? Aqui no Oriente, no Ocidente, aí é o contrário, é o pai, né?
por causa também dessa polaridade que ele já tem no próprio planeta, né? Mas aí tá, mãe porque ela dá essa vida, ela faz esses ciclos, né? A ideia desse símbolo é que ele está sempre girando e não é um símbolo parado. Essas curvas que eles colocam aqui é para te falar que ele está girando, né? E se fosse para representar duas polaridades, era só fazer um lado preto e um lado branco, acabou, né? Mas o que ele quer mostrar é que isso é um giro eterno aí da vida. E o tal tá aqui nesse meio. Então essa coisa que ele está contando aqui, né, é o tal. Ele está falando disso aqui. E o reflexo desse tal, primeiramente seria o Yin, aí seria Deus, a mãe, né, primeiro criador. Depois viria o Yang, que aí é um outro reflexo, e aí, a partir do 2 você cria o infinito, né? E ele vai falar, não tem nome, não tem limite, né? Eu chamo de caminho porque eu não sei. É o que eu acho que faz sentido de chamar, porque ele é esse andar da vida, né? Ele é esse ciclo da vida que está em todas as coisas, em tudo, em você, em mim, esse computador que está transmitindo aqui, na eletricidade, que faz, em tudo, em qualquer coisa, não importa, né? Então, ao mesmo tempo que vai para longe, é para retornar, por aí vai. Então, o que ele vai tentar se esforçar para falar é que o tal, o que vai expressar melhor essa coisa é a vida toda em si e ao mesmo tempo você não consegue determinar. Ao mesmo tempo fica indeterminado. Então, o que que é o caminho de alguma coisa? Você vai falar que é o chão que você anda? Não é só o chão, né? Ali é o chão, você anda por ali. Só que lá ao lado do chão pode ter cercas, pode ter uma fazenda do lado que você olha, pode ter uma montanha lá longe, tem o céu que você olha para cima. Então, o que que é caminho? Também é alguma coisa determinada, né? É alguma coisa que não tem muita determinação. Aí essa questão de grande aqui é porque são as quatro grandes coisas, né, da cultura chinesa, né? E esse rei que ele fala que seria a consciência real da nobreza de Deus, seria como você pode falar que é o grande sábio, você pode falar que é o rei, mas a ideia de rei sábio seria essa consciência do todo que você tem, que um rei deve ter para ser um bom rei, né? E aqui, na outra tradução, né, do que tem aquele outro tradutor, o alemão, ele vai falar que o homem se junta a esses grandes quando atinge a consciência do vazio, né? E aí, mas isso também está explicado dentro dessa tradução nas notas de rodapé, caso vocês queiram ler. Ele vai falar que é essa consciência real de Deus. Então, esse rei, ele pode ser um de nós, né? Nós podemos ocupar esse lugar entre o caminho, o céu e a terra. E aí a gente se tornar o quarto grande, né? Que ele vai falar, dentro do universo tem quatro grandes e o rei é um deles, né? E aí você pode falar que é o homem quando atinge a consciência divina, né? E como que ele vai conseguir essa consciência, né? Se orientando pela Terra, porque a Terra aí é o Yin, seria esse primeiro reflexo do caminho, né? E a Terra se orienta pelo céu, né? O céu está em cima da Terra. E o céu, que eles podem chamar de virtude, né? Também se orienta pelo caminho que volta, só que o caminho se orienta por ele mesmo. Então, ou seja, tudo está conectado, só que mesmo se tudo sumir, o tal continua, o caminho continua. Porque ele depende só de si mesmo. Ele não depende das outras coisas para sobreviver. Mas ele que cria tudo, né? Então tem uma ordem das coisas, um ciclo, né? Do mais próximo em diante, então você vai se orientar pelo que é mais próximo de você. Nós somos seres aqui do chão, da terra, nós não vamos nos orientar pelo céu, né? Vamos nos orientar pela natureza aqui. Mas a natureza também se orienta pelo cosmos, pelo céu, pelo yang, que é orientado pelo tal. Então você vai seguir. É aquela questão de você seguir um santo porque ele está mais próximo de você do que Jesus. Você acha que Jesus fala às vezes é muito complicado? Eu vou no que esse santo fala aqui que é mais perto de mim, né? No fim, o tal encerra tudo em si mesmo e é por si mesmo. Quando percebermos isso, encontraremos um ouro real da vida, né? Que era aquilo que os alquimistas medievais, né? Quando eles falam que os alquimistas queriam fazer ouro, né? Também tinha questão de querer fazer o metal, mas era muito uma questão filosófica, né? De você encontrar o, é, quando você não mais é deteriorado pela vida, né? A vida não te deteriora, porque você fica igual o ouro, você não enferruja mais. Era essa a ideia. Algum comentário? Esse aqui ele é cheio de conceitos chatos, né? Às vezes ele é bem confuso.
Uai, tô achando muito boa a explicação. Tá bom. Vamos seguir então? Tá gravando aí? Tá gravando? 26. Ah, esse é interessante. Esse é interessante. Esse é que muita gente começa a ler lá o taoísmo e fala assim: ah, então é só eu não fazer nada, é só eu ficar jogado no meio da rua ali que o tal vai me guiar. Né? Não é bem assim. Ih, vai. Ih, vai. Fechou. A ponderação torna enraizado o leviano. A quietude torna governado o inquieto. Por isso, o homem superior termina o dia de caminhadas sem se afastar da ponderação e dos recursos. O homem superior aqui pode ser o homem sagrado. Embora existam maravilhas em perspectiva, permanece quieto e naturalmente transcendente. Como pode um senhor de 10.000 veículos utilizar seu corpo levianamente sob o céu? Ao ser leviano, perderia a raiz, ao ser inquieto, perderia o governo. Esse capítulo é curtinho. O que ele vai falar aqui, né, é aquela questão. Então, né, o taoísmo ele vai ser sempre equilibrado na lição, né? Os recursos são importantes para todo ser. Então, não é porque você é o sábio, o homem sagrado, que você não precisa comer. Você precisa comer. Você não precisa descansar. Tem que descansar. Então, não é porque você, eu sou o Lao Tse, eu não preciso de mais nada, eu sou super-homem. Não, não é isso, né? Significa você tem recursos que você tem que gerir, você tem seu corpo, né? Principalmente é o corpo, né? Então, quando ele fala aqui que o homem sagrado, o homem superior, termina o dia de caminhada sem se afastar da ponderação dos recursos, é isso, ou seja, não é porque eu sou sábio que eu vou atravessar a rua sem olhar para os lados, né? Não é porque a vida está me protegendo. Se eu fizer isso é porque aí eu não sou sábio, né? Então o sábio vai tentar ao máximo se proteger, vai tentar, né? Só que ele não vai fazer isso a todo custo, tentando viver a vida para se proteger, não é isso, né? Mas o mínimo que todo mundo tem que fazer, ele vai fazer, porque os animais também fazem, a planta também faz, né? E ele, como segue a natureza, ele vai seguir isso. Então o tal não agirá por nós, ele age por si mesmo. A gente já viu, ele se orienta por si mesmo, né? Então ele não fica esperando, eu confio em Deus, é só eu pular aqui do prédio que vai vir uma mão de Deus vai me pegar, né? Porque eu entendi, não é assim, né? Até talvez aconteça, se for sábio mesmo, se for cair de um lugar lá, talvez, por algum motivo, nesse dia que você caiu, vai ter uma feira lá embaixo, você cai nas coisas e não morre, né? Mas não conte com isso, né? Não fique contando com isso. Se isso acontecer, é lucro. Então, pondera sobre os recursos e domina as tendências, né? Que é essas inquietudes que ele vai falar. Nosso corpo ainda precisa de cuidado, com ou sem sabedoria, enxergando ou não maravilhas, né? Então você enxergando, eu tô enxergando o que que o tal é, eu tô enxergando a essência da vida, eu sei o que é a vida. Mesmo assim, você ainda tem que tomar cuidado com você ainda tem que se alimentar, cuidar da sua saúde, naturalmente. Talvez te dê mais saúde essas perspectivas de maravilha, mas você não é imortal, nem nada disso. Então, eu queria falar, faz sentido o senhor feudal andar a pé no sol? Se ele tem um carro, que tem até um telhadinho para ele ficar, que os cavalos vão levar, sendo que ele tem que olhar como que está toda a área, ele ficaria cansado, ele ficaria rapidamente, ele não conseguiria mais exercer o trabalho dele, entendeu? Então, quando o Lao Tse fala essas coisas aqui, ó, veja isso em si mesmo. Você tem como cuidar de si e se ignora isso é leviano. Quando ele dá esses exemplos, ele não está falando só pro general, pro rei, não é isso. Ele quer que você pegue para você também o ensinamento. O que seria isso? Ó, um senhor de 10.000 veículos utilizar seu corpo levianamente sobre o solo. De certa forma, a gente também é senhor de 10.000 veículos, né? Sei lá quantas células a gente tem no corpo. Quando ele fala 10.000, é infinitos, né? Quantas células a gente tem no nosso corpo, nós temos que cuidar delas. Elas estão a nosso serviço, né? O que eu mandar meu corpo fazer, ele vai fazer. Só que eu não posso tratar de qualquer forma, né? Eu tenho que cuidar dele.
E outra coisa, se o senhor ele tem 10.000 veículos, por que não pode pegar um para ele andar? Tem essa outra visão aí também. Ele tem 10.000, tem um exército. Por que que faria mal? Por que ele tem que andar a pé? Né? Se ele tem 10.000. Então, se ele trata o corpo dele de qualquer jeito, ele perderia a raiz dele, essa ligação dele, que liga a nossa consciência ao mundo material, ao nosso corpo, né? Ao ser inquieto, derreteria o governo. Então, aí você falando mais dessa questão mais ampla. O que que é o comentarista? Você fala. É que eu acho que o Tao, assim, falando de maneira bem simplista, ele leva a gente a aceitar tanto a natureza material, racional, né, quanto a porção nossa imaterial, que eu diria que é mais emocional. E aí é por isso que eu acredito que ele liga pai e mãe, yin e yang ali. Uhum. Total. Só isso mesmo. Essa leitura que você fez é o que a gente tem, todos os capítulos tem que tentar fazer isso mesmo. Quando ele está falando disso no plano material ou no espiritual, né? Você tem que conseguir ler das duas formas. Como é que seria aqui no espiritual, por exemplo, esse capítulo? Eu acho que o espiritual ele liga ao imaterial, né? Muito dos cuidados que a gente tem com as nossas emoções. Isso, com as emoções. Mas por quê? Porque a emoção também é um recurso, de certa forma, né? Ela tem uma estrutura física, entretanto a experiência em si, ela é subjetiva. Sim. E você viver demais uma emoção, talvez é gastar um recurso. E às vezes no momento errado, né? Ah, ó. Você pode pensar assim, eu tenho que ser ponderado o tempo todo? Também não. Você tem que saber relaxar, né? Você tem que saber descansar. O momento de descansar é o momento de ponderar, né? Tem um I Ching que fala que é limitação, que às vezes a gente não pode ter regras tão severas, né? É, tem momentos que você tem que te pedem uma coisa, você tem que ser severo com essa coisa. Tem momentos que te pedem outra. E aí você não deixa de ser severo com aquela, foca mais na outra. A questão é saber o quando que tá girando essa roda da fortuna aí, né? Esse yin e yang. Qual o momento que você tá? Tem muito a ver com isso. Não, sim, eu nunca tinha visto desse jeito. Quer dizer, eu tinha uma percepção, mas é muito bom conseguir colocar isso aí em palavra. Uhum. É igual, tipo assim, esse general, ele tá com um carro sobrando. Por que que ele não vai pegar um pra ele andar, pra ele olhar como que estão as terras? Porque até que se ele for andando, talvez ele não consiga ver tudo, né? Não consiga visitar todas as cidades. Aí, não, mas agora ele vai, tá dentro da casa dele, tá? Não precisa andar de carro, né? Tipo isso. Next. Ah, esse é interessante também. Eu sou suspeito de falar, todos interessantes. Tem um ou outro aí que é muito maluco, que não tem como ver. 27. Se alguém quiser ler, fala, tá? Deixa eu interromper qualquer hora. A boa caminhada não deixa rastros ou pegadas. A boa palavra não deixa imperfeição para críticas. Isso aqui ele começou a falar lá no passado, agora está retomando. O bom cálculo não utiliza medida nem número. É porque ele já pirou, né? A boa porta não necessita de ferrolho para ser fechada. E não pode ser aberta. Uai. É, que ele já tinha brisado, legal. O bom nó não necessita de corda para ser atado. Uau. E não pode ser desatado. Assim, o homem sagrado é constante e bondoso. Salva os homens e não abandona os homens. É constante e bondoso. Salva as coisas e não abandona as coisas. Isso se chama herdar a luz. Esse é compridinho que eu me lembro. Ó, o Ninja Blue. O homem bom é mestre daquele que não é bom. O homem que não é bom é o recurso daquele que é bom. Essa tradução aqui, depois, do outro livro, ela é diferente, mas depois eu vou explicar. Mas aqui ficou melhor a questão de recurso. Quem não valoriza seu mestre e quem não ama seu recurso, mesmo inteligente, permanece enormemente desorientado. A tudo isso denomina-se maravilha essencial. Tá. Alguém compreendeu alguma coisa?
Ou acho que logo você é maluco. Ou nada, né? Ou tal. Sumiu. Ó, aqui, vamos lembrar lá daquela história do porco e do sábio, né? Do sábio da montanha, que a verdadeira humildade, né? Que ele ajuda aquele porco, mas ele não se vê ajudando, ele se vê fazendo uma ação corriqueira do dia a dia dele ali, né? E é esse aqui, a boa caminhada não deixa rastros ou pegadas, ou seja, quando você vai de fato aproveitar alguma coisa, você não espera que ninguém veja você fazendo, que ninguém é, que ninguém fique lembrando que foi você, que você está fazendo a coisa pela coisa, estou fazendo a caminhada pela caminhada, né? Então eu falo que essa é a boa, é o bom caminho. Você faz uma coisa sem esperar reconhecimento, sem esperar destaque. A boa palavra não deixa imperfeição para críticas. Por quê? A palavra verdadeira, se ela é alinhada com o tal, aí isso aqui seria a questão do Randa, do Ramayana, que é o conto que a Lucilena sempre fala, que é saber falar exatamente o tanto que você deve, nem acima nem abaixo do que aquela pessoa é capaz de ouvir. Ou seja, eu conhecendo bem a essência da vida das pessoas, o sábio, o que que ele vai fazer? Ele não vai falar algo que você não é capaz de compreender. As palavras dele, elas não têm fissura possível aí, não tem imperfeição para você cravar a sua crítica, porque elas tentam ser essenciais, ou seja, o que eu falo está na essência da vida, então não tem nem como você questionar, a menos que você questionar o tal, né? Isso aí, problema seu. O bom cálculo não utiliza medida nem número. Uai, o que que é isso? Aí como é que eu vou calcular? Como assim? Aí ele tá falando do cálculo da natureza. Aí você vai ver lá a sequência de Fibonacci, que vai criando as pontes, vai fazendo as plantas crescerem. A natureza não pega uma calculadora e fala, peraí, eu ponho um galho aqui, põe outro galho aqui, põe outro galho. É um cálculo sem medida, né? Quando a gente aprender a fazer esse cálculo, a gente vai estar fazendo a verdadeira matemática ali, né? A matemática da vida. Pitágoras buscava isso, de certa forma, né? Achar as proporções das coisas e tal. A boa porta não necessita de ferrolho para ser fechada e não pode ser aberta. Essa é doida. Deixa eu lembrar o que que é. A boa porta não necessita de ferrolho para ser fechada. Ah, aqui a Luciana faz uma comparação que é a porta do nosso interior. Talvez um pouco forçado de pensar isso, mas sim, até faz sentido. A boa porta, qual que é a única boa porta? A porta de você. É a única coisa que você consegue deixar ou não algo entrar, né? É a única porta verdadeira. É que só você consegue abrir ela para que algo entre, né? Eu só quero, vou aceitar o que fulano falou ou não. Isso é a escolha minha, né? Então, a boa porta seria essa, que eu não preciso de tranca, não tenho que trancar com medo de você me forçar a acreditar em alguma coisa, ou aceitar alguma coisa. E mesmo sem ferrolho, você não consegue abrir, só se eu quiser, para eu aceitar suas palavras, né? As suas ações. E esse o bom nó não necessita de corda para ser atado, vai lembrar lá do capítulo 4. Capítulo 4 é quando ele fala é, que o tal desata os nós, mas ele também cega o cor. Como é que é? É algo assim, esqueci, tem que voltar lá para ler. Mas é que o bom nó, ele não necessita de corda para ser atado, ou seja, qual que é o bom nó? A ideia que a gente é unido a tudo, né? Que a gente é conectado com tudo, que não, ou seja, não precisa de corda para isso. Eu não preciso de corda me amarrando a vocês, a esse ambiente que eu tô, ao planeta, para eu saber que eu faço parte, né? E nada pode separar essa relação de nós com a natureza, da nossa união com tudo, né? Esse é o bom nó. E aí aqui o exemplo da Biblioteca de Alexandria é porque, né, quando se queimou a Biblioteca de Alexandria, as pessoas ficaram assim, ai meu Deus, acabou os conhecimentos, acabou, né? Vai começar a barbárie, nunca mais se lembrará daquilo. Mas está errado quem se desespera, né? Porque, na verdade, tudo que está ali, tudo que foi construído ali, primeiro que pode ser reconstruído por outras pessoas, e segundo que já está na natureza, já está na sabedoria das coisas. Alguém só, de certa forma, descobriu, né?
ou só reconheceu, já estava ali. Então, na verdade, não destruiu nada. Destruiu um papel que alguém escreveu, né? Então, seguindo tudo isso que foi falado, né, o homem sagrado ele tenta seguir isso tudo e aí por isso ele é constante e bondoso. Se você fizer todas aquelas coisas, não vai ter variação do seu comportamento em relação ao tal. E isso será o bondoso, que é bom, e não bonzinho, né? Que faz, ajuda todo mundo, não é isso, né? Faz o que é necessário, o que é preciso para que os outros seres e coisas esperam. Olha o que ele fala. Ele não fala só os homens, ele fala as coisas também. Então, o Lao Tse não separa a gente de uma pedra, ele não separa a gente de qualquer outra coisa, né? Então, ele vê tudo como uma coisa só, né? Tudo unido, tudo, nada é separado, né? Então, isso se chama herdar a luz. Então, o sábio é como o sol e como a água. Esse herdar a luz porque ele ilumina todos sem discriminação. É a todos. Todos que precisarem do meu sol. Quem não quiser que se tampe, que se proteja, né? A água também, ela desce até as profundezas, até onde o sol não chega. Sabe que nada, sabe que nada sabe e dá o que é preciso para subir e não para descer, né? É isso, ele não puxa ninguém para baixo. Se a pessoa for para baixo, não será com a ajuda do sábio. Você que me ajuda para descer, então não terá. E aqui não é questão de aproveitar, mas reconhecer os papéis, porque aqui ele vai falar, né? O homem bom é mestre daquele que não é bom. Ok, essa frase dá para entender. Quem tem conhecimento, sabedoria, vai ensinar quem não tem. Beleza. Agora, o homem que não é bom é recurso daquele que é bom. Esse aqui fica estranho, né? Na outra tradução, está escrito que o homem que não é bom é manipulado. Mas não é manipulado na questão de que a gente tem essa ideia ruim. É manipulado de realmente moldado, conduzido, seria tipo isso. Pode falar, Kiffer. Eu acho que é porque sem o que não é bom, o que é bom, ele não tem como ensinar, né? É, Daí entra como recurso também. Um precisa do outro. essa é a terceira frase, isso aí que você falou. Quem não valoriza o seu mestre é quem não ama o seu recurso. Então, o mestre tem que reconhecer, ele tem que gostar do discípulo, ele não pode também achar que o discípulo é só uma massa para ele mexer e moldar. Tem que amá-lo também. Da mesma forma, o discípulo que precisa desse molde, dessa ajuda, tem que amar o mestre, mesmo que o mestre esteja negando tudo que ele é. Fala assim, ó, isso que você faz não é certo, tá errado, sei lá o quê, né? Não tá de acordo com tal, né? Naipe Karate Kid. Karate Kid, eu lembro. O Karate Kid é perfeito, né? O mestre precisava também do discípulo. Aí é uma outra questão, uma questão interna que ele também precisava, né? Porque ele perdeu o filho, do Jack Chan que eu tô falando, né? O filho do Will Smith. E levando em consideração que geralmente tudo se conecta, então numa narrativa, mesmo que seja ficcional ou de vida real, a gente encontra esses links das histórias que se complementam e se ajudam, né? Total. O alto só precisa do baixo para ser alto. O baixo precisa para que as coisas se complementem. Quem mais falou aí? Foi eu, levantei a mãozinha. Fala Assim, aí. essa ideia dá para colocar em âmbitos ali menores, tipo um amigo que é mais velho, um amigo que é mais novo e ensinar mais coisas. Sim. Poderia para qualquer gradação você poderia colocar. O que ele está falando aqui, essa ideia de recurso, é entender que a partir daquela pessoa ali que quer aprender, né, da sua sabedoria, do seu conhecimento, você possa criar algo bom a partir dali. Só que aí o que ele está falando que é o detalhe que é interessante você pegar é que você tem que reconhecer os papéis, né? Só que cadê? Só que você tem que um tem que amar o outro, né? Tem que querer, tem que gostar. Senão não vai ter aprendizado e nem ensinamento. O mestre ele não pode achar que ele é superior, tá? Eu estou Senão te ensinando. vira dedada no olho. Você não sabe. Eu que sei, estou te ensinando. Não, também não é isso, né? Ele tem que saber a não palavra, né? O não ensinamento, que é sem intenção, E né? também a sabedoria não precisa estar necessariamente vinculada
a uma questão material, tipo idade. Ela é imaterial. Sim, ela não tem forma. Ela é o tal. Mas é isso. E tudo isso é a maravilha essencial. Todos estão na nossa vida por algum motivo, encontra esse motivo e cresça por si ou para o outro. Aí aqui, se você está tentando se melhorar, você faz o bem para os outros. Porque você se melhorando, é a melhor coisa que você pode fazer por quem você ama, é se melhorar. Se melhorando, você pode ajudar cada vez mais, né? Então, o discípulo que aprende, ele está fazendo um bem para todos ao redor dele. Talvez não pro sábio, porque o sábio estando em união total com o tal, não, talvez pro sábio também, porque ele está sendo uma ferramenta de aprendizado ali, mostrando, não, aquele sábio sabe, né? Aí o sábio tem que tomar cuidado para não se achar. Então, se você não quer aprender, o mestre quer te forçar ao ensino, mesmo se forem inteligentes, vão permanecer enormemente desorientados. É isso que ele quer falar. O mestre não pode querer ensinar também. Pode querer vir aqui, eu quero, querer te forçar ao ensino, né? Você também não pode não querer aprender. Então tem que ser uma coisa natural, sem forçação nenhuma. Quanto tempo a gente tem ainda, será? Dá pra ir mais Acho um, que aí fez 4, bonitinho. Qual era o plano? 15 minutos. Ah, então dá pra mais um. Vamos lá. Esse é legal. Deixa eu ver se esse é o. Alguém quer ler? Eu posso ler. Vai lá, vai lá. Conhecendo o masculino, resguardando o feminino, sendo a ravina sob o céu, sem se afastar da virtude eterna, retornará a ser uma criança. Conhecendo o branco, resguardando o negro, sendo o modelo sob o céu, sem se enganar com a virtude eterna, retornará à extremidade inexistente. Conhecendo a glória, resguardando a humildade, sendo o vale sob o céu. Sendo o vale sob o céu, completará a virtude eterna, e retornará a ser madeira bruta. A madeira bruta partida transforma-se em instrumentos, e o homem sagrado utiliza-os através de um regente. Isto tudo é um grande corte sem incisão. Loucura. Punk. Esses dois primeiros aqui, os dois primeiros estrofes, tá falando a mesma coisa, só que troca as palavras, ó. Masculino, branco. Feminino, negro. Yin e yang, né? A cor de cada um. E aí sendo a ravina sob o céu. E aí sendo o modelo sob o céu. Isso eu já meio que falei lá nos primeiros estudos do que é a imagem de perfeição pro Lao Tse. Essa é esse laguinho aí que vai descendo no rio, fazendo as linhazinhas. E costuma estar em um vale, porque ele está no alto e vai descer. É o escoamento de água de uma montanha, né? Que é que cria um rio. Para o Lao Tse é a imagem do perfeito equilíbrio de Yin e Yang. Porque está lá em cima no céu e cai sobre a terra a água. Essa água é o tal, né? Essa é a ideia dele. Então é nesse capítulo que ele explica melhor essas comparações que ele faz. Então, sendo a ravina sob o céu, sendo o modelo sob o céu. Então, para ele, o modelo aqui na terra disso de perfeição é o vale, né? Sem se afastar da virtude eterna, sem se enganar com a virtude eterna, né? Mesma coisa, que só muda um pouco. Retornará a ser criança, retornará à extremidade inexistente. O que está falando aqui? De quando a gente é criança, né? A olhar dos outros será livre como uma criança, né? E não terá mais extremidade, passa entre o céu e a terra, né? O que é lá no Yin Yang, no símbolo, não, o tal não está desenhado ali, né? Mas aí você consegue, de certa forma, ver o que está entre o Yin Yang é a extremidade inexistente, ou seja, não existe, na verdade, separação. Ele está ali, fundido aos dois, você não consegue ver essa separação. E uma criança tem essa mesma sensação das polaridades nela. Quando a gente olha a criança, a gente fala, não tem bem e mal com a criança, né? Ela enxerga a vida com todas as suas contradições como se fosse uma coisa só. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai começando a separar as coisas, falar, separa o eu, separa o vocês,
O eu também já não é mais ligado com a terra, com os brinquedos que a criança tem, que antes ela via como parte de si. A mãe era parte dela também, o pai e tudo. Começa a se separar as coisas. E aí o que ele está falando é que quando você chegar à visão da virtude eterna, não se afastar mais dela, você simplesmente vai voltar a enxergar como uma criança e ver tudo como uma coisa só. Então não há mais extremidade. Você passa entre céu e terra, entre as polaridades. Ser humano é o senhor das formas. Então, basicamente o que a gente faz quando a gente está associando as coisas é associar formas e formas, infinitas formas diferentes das coisas. E talvez, só talvez, na verdade não importe muito a forma das coisas, né? Mas que a gente sabe muito bem brincar com essas formas e usar elas na nossa vida. A gente tem que tomar cuidado é para quando elas começam a mandar na nossa vida, a como nós vamos nos guiar por causa de uma certa forma, de um certo padrão, de um certo jeito de fazer as coisas. Quem que tá falando aí? Sou eu. Eu só queria incrementar nisso que você falou, que por isso que é muito bom a produção de arte de vários tipos, porque ela ajuda a gente a canalizar aquilo que a gente não está conseguindo em determinado momento e a gente não é dominado por elas. A gente cria formas para coisas que às vezes estão sem formas, né? Estão Aham. só como conceitos. Sim. O Schopenhauer ele vai falar isso, assim, que é a única coisa essencial que você consegue enxergar na vida é a arte, assim, a música, as pinturas e tal. Que aí você consegue, é isso aí que você falou, trazer essa, essa coisa que fica meio indefinida para a realidade. Alguém falou mais coisa aí? Não, acho que foi mal. Conhecendo a glória, resguardando a verdade, sendo o vale sobre o céu. Então, isso é o que ele acabou de falar. Então, esse vale, para ele, é a ideia de perfeição, né? De equilíbrio das polaridades. E se você for esse modelo, essa ravina, né? Esse vale, você vai completar a virtude eterna. E retornar, agora que é a doideira, e retornará a ser madeira bruta. Olha isso. O que é madeira bruta? Que você fazer móveis, ferramentas, alguma coisa. Você vai servir para construir alguma coisa, né? Então ele está falando isso. É como se você virasse isso e a madeira bruta partida transforma-se em instrumentos. Então você vira instrumentos de alguém. De quem? Do homem sagrado, que vai utilizá-los através de um regente. Quem que é esse regente? Pode ser o tal, que é o que rege tudo, e o homem sagrado se guia através do tal. Isso tudo é um grande corte sem incisão. Que é isso? Então as polaridades se criam, né? Seremos ao menos ferramentas do sábio. Pode falar aí. Um corte sem incisão, eu acredito que deve ser porque eu acho que o Tao, ele acredita que o universo é mental, certo? Também, né? Também, verdade, ele tem a Também. porção É material. nem eu acho que é nem mental, de falar a verdade. Ele vai além, ele vai pro. A mente também pode te enganar. Não, vou refletir isso aqui. Mas vai lá, vai lá. E aí, o que que é? Mas... É porque quando ele fala corte, ele fala de uma porção material. Quando ele fala sem incisão, ele remete o não imaterial. É. Recentemente eu tenho feito mais essa distinção de mundo, né? Tipo, material Uhum. e imaterial. Aham. E aí eu vou classificando. Ele vai falar, esse corte não é literal, né? Isso aqui foi uma nota que eu coloquei. Não é literal, é sem incisão, mas corta. Então, o que eu entendi aqui, né? Se somos os sábios, seremos esse marceneiro. Aí volta no capítulo passado de a pessoa ser o recurso do mestre, né? Então, você pode se tornar um instrumento de sabedoria de alguém que está te guiando. E te guiando, e para te guiar, às vezes tem que cortar suas arestas, para que você vire um instrumento que ele precisa, né? Então, às vezes você não está na forma ainda necessária. Só que ele vai te cortar sem te cortar, né? Sem te cortar de verdade. E aí pode ser o que você falou, a ideia mental da coisa. Pode ser essa questão imaterial, é de o seu jeito de ver as coisas, né?
Então, se você você pode ser a ferramenta do sábio, ou se você é o sábio, você é quem molda o outro para ser uma ferramenta do bem. Então, o que ele está falando é reexplicando um pouco o outro capítulo passado, né? Da questão de um ser o recurso e o outro ser o mestre que molda aquele recurso, né? Então, seria meio que isso. Mas não importa se você é o mestre, se você é o instrumento, se você é o sábio, se você é o tal. Se você ainda se importa com essas coisas, então é porque você não está no meio disso aqui, né? Dessa ferramentaria aqui. Se você ainda se importa muito com a sua forma, você ainda não vê as coisas como criança, que é o que ele está falando aqui, né? Você ainda está vivendo sobre as polaridades e achando que uma é mais importante que a outra, e elas são contraditórias, ao invés de ver que elas são complementares. Então, se o sábio viesse tentar te transformar em uma ferramenta, você sentiria esse corte como se fosse real, porque você veria o seu corpo como parte da sua personalidade, sendo que todas essas coisas são meras ilusões, que a verdadeira visão que você tem que ter é da união de tudo. Então, se você agora passa a enxergar essa união, você não vai sentir esse corte. Não vai sentir que tá te podando, né? O mestre fala, você tá errado nisso, naquilo. Acho que era isso. Mais algum comentário? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui mesmo. É isso.